A etapa final do ciclo de imigração. O que vemos é o voo de remoção do ICE se preparando para partir, para repatriar migrantes para os Estados Unidos ilegalmente. Então minha mensagem para todos que estão assistindo a este vídeo é: vindo para os Estados Unidos, seguir os caminhos legais que foram fornecidos, evitar cruzar ilegalmente para os EUR, não se exponha aos perigos dos contrabandistas e os coiotes, e por que não? E entenda isso, se você vier para os Estados Unidos ilegalmente, haverá uma consequência, que é o que você vê bem aqui atrás de mim, na forma de um voo de ar gelado.